Olá, eu sou a Michele, sou formada em Pedagogia aqui pela FUNEP e atualmente estou trabalhando na Prefeitura Municipal de Penápolis, na Educação Infantil. Esse ano eu estou com essa linha do Berçário 1. Então, para a nossa atividade, eu vou começar falando um pouquinho sobre o termo da inclusão escolar. Mais ou menos em 1980, a parte da escola dos Estados Unidos estava passando por uma reestruturação. E, por conta disso, eles deixaram de usar o termo de integração. Porém, teve duas ramificações. A primeira foi a iniciativa da educação regular, que era a união da educação regular com a educação especial, que tinha por objetivo atender às necessidades educacionais acadêmicas, porém atendia apenas as pessoas com as deficiências leves e moderadas. A outra ramificação era a inclusão total, que eles queriam que fosse a inclusão de todos, inclusive daquelas pessoas com as limitações mais severas, porém, eles tinham como objetivo maior a socialização e também a mudança desse estereótipo, que eles não eram capazes. Porém, eles não priorizavam tanto a aprendizagem acadêmica. E lá por volta de 1990 é que realmente veio essa proposta da educação inclusiva, que aí sim tinha o objetivo de proporcionar a esse aluno com necessidades especiais desenvolver as habilidades e os conhecimentos que eles usariam para a vida toda, Eles passariam a estudar nas salas comuns. Também tinha a oportunidade de receber os atendimentos de serviços especializados fora, Só que por isso eles precisavam constar essa necessidade no plano educacional individualizado. E aí esse conceito, mais elaborado, mais realmente inclusivo, se expandiu para o mundo todo devido à grande importância que os Estados Unidos têm em relação ao mundo. Aqui no Brasil, é um histórico um pouco mais trabalhoso, E a gente, anteriormente, o Brasil começou assim, até a institucionalização da educação especial, também voltada na integração escolar, que ele mais excluía do que, na verdade, realmente fazia o trabalho de inclusão. Só que, nesse período, eles encaminhavam os alunos para as escolas especiais privadas ou filantrópicas. O governo não queria mesmo assumir essa responsabilidade. Até que surgiu, então, esse conceito da educação inclusiva por volta também de 1990 aqui. Para ter um pouco da noção das dificuldades, que o Brasil tem nesse período, por volta de 1999, a Folha de São Paulo noticiou que naquela época haviam 6 milhões de crianças e jovens com necessidades especiais aqui no Brasil. Porém, apenas 500 mil estavam matriculadas tanto nas escolas especiais como nas classes especiais. E ainda por cima, esse acesso não era sinônimo de qualidade, porque faltavam muitos profissionais qualificados, tinha falta de recurso, tinha falta do próprio interesse do poder público, que dificultava ainda mais a permanência desses alunos nas escolas. E a Secretaria de Educação Especial, ela sempre tende a implantar a inclusão total, porque desde 2001, eles tentaram alterar a resolução número 2/2001 do Conselho Nacional de Educação, porém eles obtiveram a resposta de que não era necessário fazer nenhum tipo de revisão nesse conselho. E aí a educação, então, especial investe no programa de educação inclusiva Direito à Diversidade. Porém, eles montaram pacotes fechados para os multiplicadores, ou seja, vai fazer um curso lá em Brasília por um período de 1 semana e simplesmente eles têm apostilas prontas para voltar para as suas cidades e serem eles os disseminadores dessa política de inclusão para a região. Ou seja, está cada vez padronizando o processo de inclusão, ignorando os pesquisadores, ignorando os prestadores de serviços, os familiares, principalmente as pessoas que precisam, que têm essas necessidades educacionais especiais.
Só que essas medidas de tentativa de inclusão total, na verdade, têm por objetivo mesmo de cortar os gastos com os programas sociais e diminuir o papel do Estado nas políticas sociais. Mesmo com as leis que garantem essa educação para todos, como, por exemplo, a Lei Brasileira de Inclusão, né, agora em 2015, a gente vê que isso não é garantia realmente de acesso de qualidade. Isso é um caminho ainda tem que ser muito percorrido, às vezes até entrado na justiça requerendo esse direito. E para falar um pouquinho sobre educação, a gente tem que falar sempre sobre o Vygotsky, né? Que ele traz que o conhecimento é o fruto das interações sociais estabelecidas pela mediação dos signos, principalmente a linguagem, construindo nessa coletividade, né? Isso daí permite transformar o ambiente em que esse indivíduo está inserido e esse meio também transforma esse indivíduo. Esse ciclo ocorre desde a infância e é uma construção constante. Ele traz também a respeito dos conceitos espontâneos, que são aquelas experiências vivenciadas no nosso cotidiano, e os conceitos não espontâneos, né, que é os conhecimentos científicos, que é a aprendizagem mais específica, mais sistematizada, mais elaborada, que precisa de uma mediação do adulto. E esses conhecimentos, esses conceitos científicos, ele acaba transformando os conceitos do cotidiano, né? E para a criança com deficiência é fundamental essa interação, tanto com o outro, né, outra criança, como com um adulto. E também essa criança vai precisar muito de recursos diferenciados. Por exemplo, eu tive uma criança que ele era autista, ainda não tinha, na verdade, o diagnóstico, ele tinha uma hipótese diagnóstica, e ele precisava de alguns recursos, por exemplo, como a rotina do que ia acontecer durante o dia, porém ele ainda precisava daquela rotina concreta. Então, se era a hora do café, eu mostrava a canequinha que a gente usava no refeitório. Então, são coisas que a gente usava a rotina para poder acalmá-lo, né? Então, era um material diferenciado que a gente usava, mas também usava para as outras crianças. A gente aproveitou essa rotina dele, né, que a gente elaborou para ele, e também passou para as outras crianças. Além desses recursos diferenciados, né, currículo comum adaptado, também a necessidade de, muitas vezes, tecnologias assistivas, né, que varia desde um lápis, que você pode envolver ali o EVA para poder adaptá-lo para uma melhor coordenação motora fina, até os usos de tecnologias mais avançadas, como softwares, computadores, né, aplicativos, que todas essas ferramentas são usadas para promover uma maior independência da pessoa com deficiência, né? Que isso facilite a aprendizagem dela. E eu também tive uma criança que ele teve paralisia cerebral, então ele tinha a parte da coordenação comprometida, não conseguia sentar, e ele foi passado pra gente, do grupo da CD, onde ele já fazia as terapias, que era simplesmente colocar uma toalha emborrachada tanto no assento e tanto no pezinho. No assento, porque ele não escorregaria da cadeira, e o pezinho também, que o pezinho dele não escorregaria. Então, isso permitia que ele ficasse com uma postura correta e ele conseguia fazer os exercícios. Então, às vezes, é uma pequena adaptação, um recurso bem simples, acessível a todos e já facilita muito a vida e a aprendizagem dessa criança. E aí, todos esses recursos, a gente pode encontrar muito deles nas salas de recursos, né? Que são essas salas que foram adaptadas, pensadas, elaboradas nas escolas. Veio por meio da Resolução 4 de 2009 do Conselho de Educação que a educação especial passa a ser então uma ação complementar ou suplementar e não mais substitutiva à escolarização do ensino comum, né?
Então, a gente começa a acolher essas crianças dentro da escola e com esse suporte das salas de recursos. Essas salas de recursos oferecem equipamentos, mobiliários, materiais didático-pedagógicos, ou seja, né, tem todo um aparato para que possa se trabalhar de uma forma mais acessível, que a criança consiga compreender. E a formação do professor também tem que ser uma formação específica em educação especial, né? Porque ele vai ter dentre as funções dele, tanto prestar o atendimento direto com esse aluno, né? Visando a necessidade de cada um, e o indireto, através da orientação de assistência dos professores da classe comum. Então, é uma parceria. Ele trabalha na sala de recurso, mas ele também orienta os professores da sala comum. Também tem orientação das famílias e também os demais funcionários da escola. Quando eu visitei a sala de recurso aqui de Penápolis, a Escola Mário Sabino, a professora me mostrou, tem computador, tem jogos, então assim, tem materiais adaptados, eles se preocupam em fazer atividades diferentes, sempre pensando em qual aluno que ela vai estar atendendo naquele momento, porque às vezes uma atividade que serve para um não serve para o outro, né? E aí ela também faz essa entrevista com a família, primeiro, né, o levantamento, a anamnese, e depois, durante o ano letivo, ela vai fazendo orientações de como essa família deve trabalhar com as crianças. E também, em outro momento, eu pude observar ela fazendo a intervenção com a professora de sala, na sala comum. Então, a professora tinha algumas dúvidas e ela estava passando a melhor forma que ela encontrou de trabalhar com aquele aluno específico. Então, como sempre, né, visando a necessidade daquele aluno, porque às vezes o que dá certo para um não dá certo para outro. Acho que é isso. Obrigada!